palavra de Deus é luz para os nossos passos, é luz para a nossa vida, é alimento para a nossa vida. E certamente nesse contexto os evangelhos possuem um lugar de destaque. Se quisermos renovar e promover a vida de nossas comunidades, é com o evangelho na mão, no coração, na mente, nos lábios, nos olhos, nos ouvidos. O evangelho, a palavra da vida, para promover um conhecimento aprofundado, tanto espiritualmente quanto pastoralmente. As edições CNBB vêm promovendo a tradução das obras de Silvano Fausti. Uma comunidade lê o Evangelho de Marcos, é um volume. O outro, uma comunidade lê o Evangelho de Mateus. Um outro volume ainda, uma comunidade lê o Evangelho de Lucas. E proximamente nós teremos também o volume Uma Comunidade lê o Evangelho de João. E depois, para coroar, por assim dizer, essas publicações, uma comunidade lê os Atos dos Apóstolos. Isto é, o livro que traz, por assim dizer, o desenvolvimento da comunidade de fé nascente. Esta obra pretende ser um auxílio, eu diria, para cada batizado, para cada pessoa que deseja se aprofundar no conhecimento do Evangelho e, consequentemente, da própria fé. É um auxílio precioso para os ministros ordenados na preparação, eu diria, de suas homilias, mas também auxílio precioso para os grupos de leitura orante da palavra. Nesse momento em que a Conferência dos Bispos, por meio das diretrizes gerais da ação evangelizadora, promovem ou querem promover as pequenas comunidades missionárias, certamente nestes ambientes a leitura orante da palavra e sobretudo dos evangelhos possui um lugar único. Meu irmão, aprofundemo-nos no conhecimento daquilo que é a base da nossa fé, a narração dos evangelhos, da encarnação de Deus na nossa história. Uma história de amor, de um Deus que nos amou por primeiro. Busquemos, através da leitura apaixonada e dedicada, eu diria, dos evangelhos, e aqui as obras citadas nos ajudam a crescer nesta compreensão, para que assim possamos cumprir bem a nossa vocação comum de batizados, ou seja, ser sal da terra, luz no mundo, fermento na massa, agentes de transformação da sociedade e do mundo para melhor. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui hoje para falar contigo da coleção Leitura Pastoral da Bíblia, que é uma leitura orante, atenta, cuidadosa da Sagrada Escritura, de maneira especial dos Evangelhos. Nós sabemos que a Sagrada Escritura é como uma partitura, cuja música existe só onde e como é executada. Quem procura ler a Sagrada Escritura, interpretá-la e atualizada, ele também é lido, interpretado e atualizado, porque de fato, como nos diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, perscruta os sentimentos e os pensamentos do coração, e tudo se torna nu e descoberto aos seus olhos. Estes livros da coleção Leitura Pastoral da Bíblia, uma comunidade lê o Evangelho de Lucas. Um outro volume, uma comunidade lê o Evangelho de Marcos. E uma comunidade lê o Evangelho de Mateus. E daqui a alguns dias apresentaremos o quarto volume. Uma comunidade lê o Evangelho de João. Eles são fruto das reflexões de uma comunidade de jesuítas que vive nos arredores de Milão.
Eles se dedicam ao serviço da palavra e pertencem a uma comunidade mais ampla de famílias inseridas em contexto de marginalização. Trata-se de uma exposição do Evangelho para gente simples e desejosa de conhecer e amar o Senhor. Nestes volumes, a leitura que aqui é feita parte de cada evangelho e procura recuperar, diante do texto bíblico, uma abertura que não é falsa ou premeditada, mas sim um contato amoroso que busca conhecer de verdade por meio de uma familiaridade atenta e respeitosa. O destinatário desse dom amoroso é o próprio leitor. O leitor é explicitamente convidado a desejar, querer e pedir este presente de amor de maneira a recebê-lo. Depois de uma breve introdução ao Evangelho de forma geral, o autor apresenta cada passagem a partir de diferentes níveis de leitura e aprofundamento. Primeiro, na apresentação do texto, com notas de explicação, o autor, depois de uma leitura cuidadosa da passagem, esclarece em breves notas o significado de termos particularmente importantes ou de difícil leitura. Em seguida, o autor apresenta o significado teológico da passagem, a partir do interior do Evangelho, lido à luz de toda a revelação. Terceiro ponto, na atualização, a mensagem evangélica é expressa com as características de nosso tempo, para tornar o Evangelho compreensível hoje. Por fim, na aplicação à vida se faz uma reflexão para aplicar a mensagem à vida concreta e cotidiana, destacando as consequências práticas dessa leitura hoje. Aos amigos que, sentindo a necessidade de rever a exigência de rever também os conteúdos da fé cristã e de restituir um sentido mais verdadeiro às suas expressões, frequentemente se perguntam: como ler o Evangelho? Como viver o Evangelho? Como anunciar o Evangelho? Então, para essa pessoa, são oferecidas estas obras, na esperança de que lhes deem alguma assistência no acolhimento da ação e da palavra de Deus em suas vidas. Esta coleção, fruto de uma leitura orante e atenta, pode tornar-se útil e tornará-se útil na medida em que despertar uma reflexão pessoal que conduza ao degustar diretamente a palavra da vida, lembrando que não é o saber muito que sacia a alma, mas saborear e degustar interiormente as coisas. Espero que esta coleção ajude quem deseja entrar no salão do banquete. A sabedoria convida a todos.